Futuro Transcendente. Um livro diferente que nos leva a fazer grandes reflexões sobre nós mesmos, a nossa conduta íntima e a nossa condição íntima. Porque é um livro que nos leva a pensar e fazer algumas reflexões sobre a condição que nós estamos frente a nós mesmos e frente ao universo. 7. Qual é a lei? Vejamos. Porque uns nascem na opulência e outros nascem na miséria total. Porque uns nascem em países ricos e outros em países miseráveis, sem nenhuma oportunidade de ter o conforto material que os outros têm. Falta-lhes até mesmo o necessário. Qual é a lei que regula e planeja tudo isso? Já parou para refletir sobre essa condição? A gente olha para o nosso país. Existe uma enormidade de desigualdades. Tudo bem? Qual é a lei que regula todas essas desigualdades? E se olharmos para o mundo, tem países em condições muito piores do que a nossa. Por que uns nascem numa situação e outros na outra? Já pensaste nisso? O Evangelho nos diz que os nossos sofrimentos, quando bem aceitos, são fonte de luz para nosso espírito. Portanto, em qualquer circunstância que uma pessoa está sofrendo muito, é privilegiada, pois se sofreu muito, também recebeu muitas bênçãos. E aqui, o pensamento e o sentimento tem que ser muito transcendente, porque se eu estou sofrendo muito, que bênçãos que eu estou recebendo? Porque nós estamos recebendo a bênção de quitar as nossas dívidas, e se estamos quitando é porque temos força para quitar. E isso vai levar cada um de nós a passar por inúmeras situações, por inúmeras perguntas e inúmeras respostas. E nem sempre acharemos a equação que melhor nos agrade. Estaremos na eterna dúvida, no eterno questionamento, porque é sempre assim, dentro do processo de evolução de cada um de nós. Assim sendo, o agora independe da situação que se vive. É um momento para agradecer a Deus. Mas de agora em diante, essa pessoa deve caminhar com outro olhar, o do amor que transcende aos problemas de hoje e busca conquistar a luz por amanhã. Independente da situação que você está vivendo, agradeça a Deus. Procure postar-se diante de Deus como aquele que é grato às bênçãos recebidas do Senhor. E dentro desse sentimento de gratidão, procurar olhar para a vida a partir de agora com outros olhos. Já entendi que tem uma lei que rege, uma lei que regula, uma lei que nos dá determinados pontos de discernimento para sabermos caminhar para esta direção ou para aquela. Então, temos que buscar trabalhar intimamente por um processo de conscientização, por um processo de melhoria íntima nossa. Tão necessário, porque eu já entendo que tem uma lei que rege a nossa vida. Ah, mas eu não acredito em nada disso. Mas vamos pensar a respeito? Diante das dificuldades que a vida te oferece, reflita e pergunte: o que estou aprendendo com isso? A vida é uma escola na qual devemos aprender com cada ato que praticamos e com os atos que praticam conosco. Todo momento nós temos que fazer a nossa reflexão, todo momento nós temos que interiorizar valores, buscar novos valores, novos ideais e novas relações e reações nossas com a vida, com a diversidade, com as situações. Por outro lado, cada um recebe segundo as suas obras. Está no Evangelho. Então, onde vamos estar na próxima reencarnação? E filosoficamente podemos perguntar por que uns nascem na miséria e outros na opulência. O que fazeis de especial? Depois que fostes iluminados, suportais grandes provas e tribulações. Paulo de Tarso deixou para nós um conjunto de informações, dados de vivência, para que a gente pare para pensar. Pare para refletir. Buda, por exemplo, largou toda a vida do castelo, a vida de opulência, e foi viver na mais pura simplicidade. E a partir de um momento que ele atinge a iluminação, ou seja, atinge as percepções psíquicas, desenvolve suas percepções psíquicas, ele sai ensinando o povo a amar, a perdoar e, acima de tudo, a ter compaixão e solidariedade uns com os outros. Ah, mas isso é o mesmo que Jesus ensinou. Claro.
Jesus veio representar a síntese de tudo que tem de bom no mundo. Certamente que é para um aprendizado espiritual, para aprendermos lições para a eternidade. Mas por que para uns a dureza da prova e tanta dor? Agora, a dureza da prova e a dor é segundo a nossa referência íntima, segundo aquilo que entendemos. Podemos, às vezes, ver uma pessoa vivendo em grande opulência e intimamente ele está passando por grandes dores, por grande sofrimento. Ou está preparando um caminho para grandes dores e grandes sofrimentos no porvir, enquanto outros, no seu dia a dia, age com discernimento, age com prudência, apesar da dor, do sofrimento, da miséria, fazendo as devidas reflexões para as conquistas de uma manhã de luz e de esperança. Portanto, a responsabilidade é de cada um de nós. A espiritualidade nos diz que a pior provação para o espírito na terra é a riqueza, porque está à mercê de provações mais perigosas, com consequências terríveis para a próxima reencarnação. Portanto, se aquele outro tem muitas posses materiais, tem muitas possibilidades, se ele usa mal, ele terá que responder arduamente por aquilo que ele deixou de fazer ou que ele fez erroneamente. Mas aquele outro que não tem as posses materiais, passa pelas privações, ele está dentro das suas reflexões aprendendo. E quem aprende, cresce espiritualmente para a próxima etapa, para a próxima sequência da vida. Baseado nesses argumentos, podemos deduzir, filosoficamente, que, possivelmente, os que estão na opulência hoje, por algum motivo, receberam esta oportunidade e poderão estar na miséria amanhã, se usarem mal os recursos que têm em mãos. Isso é o básico do que ensina a doutrina espírita. Se você tem hoje a opulência e a utiliza mal, na próxima você fica sem. No céu e inferno tem lá um senhor que ele tinha muitos haveres e passa depois por situações difíceis. Na próxima encarnação, lutando bravamente para vencer a si mesmo e para aprender a fazer a caridade. Da mesma forma, por outro lado, muitos que estão na miséria hoje usaram mal o poder e a riqueza ontem e passarão por esta prova e expiação quantas vezes for necessário para o aprendizado, ou de aprender a administrar os bens que Deus lhes pôs em mãos, mas sem desperdício, sem avareza, sem revolta, ou seja, aprender a agir com sabedoria e solidariedade em qualquer situação. Essa é a nossa busca, essa é a nossa luta. E o que está escrito aqui está condizente com o Evangelho, está condizente com os ensinamentos espíritas, está condizente com o budismo. Portanto, não inventamos nada, apenas sintetizamos o capítulo do Céu e Inferno, onde Exímio Islisgol relata a sua vida. No passado, ele era uma pessoa de grandes poderes que explorava o povo. Naquela vida, ele vive mendigando para poder ajudar aos necessitados, aprendendo a lição do amor e da solidariedade apesar da miséria. E em Lucas também, Jesus diz, numa das parábolas: loucos, esta noite mesmo te pedirão a sua alma, e de que servirá tudo que você juntou? Mas existem os preguiçosos e os missionários que nascem nas situações adversas para progredirem e ajudar a progredir. Então, nós vamos ter missionários nascendo entre os ricos e entre os pobres. Também teremos preguiçosos nascendo entre os ricos e entre os pobres. Porque ali eles estarão aprendendo. A situação é adversa. Não é porque você é rico que você não tem que trabalhar. Você vai ter que trabalhar e ter sabedoria para trabalhar. Então, a situação é adversa àquela condição que você apresenta intimamente para aprender a trabalhar e a realizar mais. Mais uma vez fica válida a filosofia kardeciana da relatividade das provas e das possibilidades de evoluir de cada um. Portanto, tudo é relativo. Não podemos fazer uma afirmação taxativa, que nós estamos mostrando as situações A e B
e colocando possibilidades para que a gente reflita, para que a gente pense. Então tudo está dentro de uma relatividade e de uma possibilidade que nos impulsiona a evoluir, bem como das consequências dos nossos maus e bons atos, mostrando-nos a grandeza da sabedoria e da misericórdia divina. Deus, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, nos coloca em condições que temos que exercitar o saber, exercitar o amor para conquistarmos a luz do amanhã. Então, diante dos fatos, fica a opção da caridade como uma máxima que devemos seguir para o nosso próprio benefício, ao longo dos séculos e dos milênios que nos espera. E assim, com fora da caridade e nossa salvação, Allan Kardec deixou para nós um ponto de reflexão e de entendimento do Evangelho de Jesus e também dos ensinamentos do Buda, porque quando o Buda diz que nós devemos ter compaixão e solidariedade, ficou implícito que nós temos que exercer a caridade com todos os corações. E assim, essa síntese de informações e de conhecimentos transcendentais nos fazem refletir nas nossas condições. Como estaremos amanhã? Por que estamos assim hoje? Busquemos tomar sol pela manhã, vermos a luz do dia que surge e busquemos descobrir novos valores para que o nosso dia seja de luz e raciocínios construtivos, mas edifiquemos o bem por onde passarmos, pois nós somos os responsáveis pelo nosso futuro, e a caridade é a luz transcendente que nos iluminará para as realizações que a vida nos oferece a cada passo. Jesus sempre nos abençoa e ilumina. Paz, luz e alegria sempre. E assim, dentro desses entendimentos, dentro dessa condição de compreensão da vida e do mundo, façamos o possível para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos, para crescermos. Dentro desse momento que nós estamos passando, desse momento que nós estamos vivendo, procuremos construir as bases do amanhã, as bases que nos fortalecem e que nos inspira para as realizações transcendentes da vida, para as realizações do amor, da paz e da fraternidade. Que possamos, assim, caminharmos com segurança, caminharmos com amor, caminharmos com fé, certo de que as forças celestes nos iluminarão o caminho para nos conduzir à nossa redenção. É necessário, então, trabalharmos constantemente pensando nesse futuro transcendente que nos aguarda, porque as forças celestes sempre encontrarão sintonia com aqueles que buscam as reflexões superiores. Portanto, reflitamos nas bênçãos que os céus possam nos oferecer para caminharmos na direção do bem, do amor e da solidariedade em todos os momentos da nossa existência.